Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Na nossa rotina de hoje, então, de língua portuguesa, a proposta é, a partir da proposta de escrita do meu diário pessoal, que vocês realizaram aí na semana passada, que cada dia da semana vocês tinham então que relatar o que aconteceu, né, o que vocês fizeram, o que aconteceu de bom ou não tão bom. E a proposta dessa semana será fazer um relato pessoal de como foi essa experiência de produzir um diário. Então, vocês vão em uma folha destacada, colocar o nome completo e a data de hoje e realizar, então, um relato pessoal, que eu vou explicar um pouquinho como que é a estrutura desse gênero textual. Vocês estão vendo aqui a rotina que está aparecendo na tela? Toda segunda-feira a professora posta essa rotina. É muito importante que ou vocês salvem ou já copiem no caderno tudo certinho que vai acontecer na semana, ok? Muitas crianças têm me pedido rotinas lá de maio, abril ainda. Então, é muito importante. A Pro enviou na segunda, já salva o arquivo, ou se não tem espaço no celular, já copia no caderno o que vai acontecer em cada dia da semana. Porque é essa rotina que vai organizar o nosso estudo durante esta semana. Então, vamos lá. O que é um relato pessoal? É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida da pessoa. Então, prestem atenção. Semana passada, o diário é o quê? É um texto que você produz ali todos os dias contando sobre o que aconteceu naquele dia. Não é para refazer o diário, o relato pessoal é para vocês contarem como foi essa experiência de produzir um diário. Foi a primeira vez? Vocês já tinham costume de fazer o diário? Como foi essa experiência? Então, é para vocês contarem como foi a experiência de produzir o diário durante a semana passada, ok? Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. E o relato, tanto é que a proposta nossa para hoje é produzir o relato escrito e depois um relato oral, porque esse tipo de gênero textual ele pode ser produzido das duas maneiras. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, que é o narrador, que no caso vão ser vocês. Os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral, notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída. No relato escrito, a linguagem formal é utilizada, seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. Então, vocês vão produzir aí o relato escrito de como foi a experiência, né, da produção do diário na semana passada. E também vão produzir um relato oral que vocês vão enviar para a professora. Pode ser através de um vídeo onde vocês apareçam contando como foi essa experiência ou através de áudio. E aí nós podemos notar a diferença. Quando nós falamos, a gente fala de uma maneira mais solta, né? Não tem tanta preocupação com a formalidade da língua. Quando nós vamos escrever, nós temos que nos preocupar com as normas de concordância, com a pontuação, com a ortografia.
Então, vocês peçam aí para o pai ou a mãe ou o responsável ajudar vocês a gravar ou um áudio ou um vídeo, onde vocês vão relatar oralmente como foi a experiência da semana passada da produção do diário. O que vocês acharam, se foi fácil, se foi difícil, por quê, ok? E vocês vão enviar no meu WhatsApp particular, para não encher o grupo de mensagem. E na folha destacada, com nome e data, vocês vão então produzir o relato escrito. Então, para o relato escrito, nós vamos prestar atenção nas características desse tipo de texto. Narrar de forma breve um fato específico vivido, suas consequências, reflexões, apresentar elementos básicos da narrativa, tais como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como que foi a sequência desses fatos, né? Quais as pessoas estavam envolvidas? Lembrando que o relato pessoal, como ele está sendo escrito por vocês, ele está sempre na primeira pessoa, ok? Os verbos geralmente estão no presente e em grande parte no passado. No caso do relato de vocês, estará em grande parte no passado porque vocês já realizaram essa atividade. Ele tem um caráter subjetivo porque ele está falando de suas experiências pessoais. E ele tem a presença do emissor, que é quem está fazendo este relato, e o receptor, porque vocês vão estar escrevendo este relato para a professora. E a estrutura, então? Como fazer? O que tem que ter neste relato pessoal? Um título, uma introdução, que é um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Geralmente na introdução também quem está escrevendo o relato, ele se apresenta, ele fala sobre ele. O contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atenta à utilização dos tempos verbais no presente e no passado. E ainda ao espaço, ao local que ocorrem os fatos. Então, quando aconteceu esses fatos, né? Qual local? Personagens. Fora vocês, mais alguém ajudou? Participou daquele momento de escrita de diário? Como que foi isso? E o desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, lembrando que tem que ter uma ordem de acontecimentos. É extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema. Ou vocês podem deixar aí o que vocês acharam, concluir. Foi interessante, foi difícil, vocês gostaram de fazer essa produção? Então, relatando aí como foi realizar essa atividade. Lembrando que o relato, ele tem que responder algumas perguntas. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Com quem? O que aconteceu? Como e por quê? Então, quando? Quando que vocês realizaram a escrita do diário? Onde foi? Quem? Quem escreveu? O quê? O que foi feito? Como e por quê? Então, o relato ele tem que responder a estas questões, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida na hora da produção, como deve ser realizado este relato, me chamem que nós conversamos e eu estarei aqui para tirar as suas dúvidas, ok? Em matemática, nós vamos dar sequência lá às atividades do EMAI. Hoje nós vamos realizar a atividade 6.5. Certamente você sabe que os objetos à sua volta têm formatos próprios, com características e nomes especiais.
Alguns têm superfícies arredondadas, chamam-se corpos redondos. Outros têm todas as superfícies planas, chamam-se poliedros. Então, antes de eu passar qual é a atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são corpos redondos e o que são poliedros. Então, vamos lá. Poliedros são os sólidos geométricos onde todas as faces são planas. Exemplo, o paralelepípedo, que é formado por 6 lados, todos planos. A pirâmide, também que tem a sua base plana e suas faces planas. O cubo, também que tem todas as 6 faces planas, que aqui no caso são quadrados. E o prisma, que ó, de base triangular, que também tem todas as suas faces planas. Já relembrando aqui a diferença de uma pirâmide e um prisma. A pirâmide tem apenas uma base. O prisma tem sempre 2 bases. E os corpos redondos? Todas as faces, ou quase todas, são curvas. Ok? Em alguns destes sólidos é comum uma face plana. Exemplos, o cilindro. Ele tem aqui, ó, a face plana. Se a gente colocar um cilindro de pé, ele vai parar em pé, ele não vai rolar, porque ele tem uma face plana. E o cone também, que embaixo aqui, ó, é uma face plana, arredondada, porém plana, por isso que ele para em pé, ele não sai rolando. Alguns corpos redondos não têm nenhuma face plana, ok? Então, sempre que tiver todas as faces planas, é um poliedro. Quando tiver todas as faces, ou quase todas, curvas, é um corpo redondo. Então, aqui mais alguns exemplos de poliedros, né? Novamente, formados apenas por superfícies planas, e os não poliedros. No caso aqui, ó, a esfera, onde ela não tem nenhuma superfície plana, ela é apenas curva, ok? Quando um sólido geométrico é um poliedro, então, ó, ele vai ter altura, largura e comprimento. Ele também vai ter as arestas, lembrando que são arestas, são as linhas, né? As linhas que formam aí o sólido geométrico, todas as linhas, ok? As pontilhadas aqui são as que estariam no fundo. As vértices, o que são as vértices? São os pontinhos onde as arestas se encontram. Então, o que a Pro falava na sala, são os biquinhos aqui, ó, os pontinhos. E as faces são os lados, ok? Aqui também no triângulo, ó, as arestas são as linhas que formam. A vértice são os pontos onde as arestas se encontram e as faces são os lados. Observe abaixo a planificação de alguns sólidos geométricos. Identifique o molde que é possível montar uma pirâmide e justifique sua resposta. Lembrando que o que é a planificação? É como se nós abríssemos, né, desmontássemos um sólido geométrico. E aí nós teríamos a planificação, onde aparece aí, ó, todas as faces de que é composto. Então, será que essa figura 1 aqui pode ser a planificação de uma pirâmide? Lembrando que a pirâmide é um poliedro porque ela tem
todas as suas faces planas. Será que essa figura 1 aqui, ó, tem todas? Tem alguma parte curva? Se tem uma parte curva, não pode ser uma pirâmide, né? Porque não é um poliedro. E a figura 2? Nós temos aqui, ó, 3 faces retangulares e 2 triangulares. Se nós montarmos essa figura aqui, será que teremos uma pirâmide? Lembrando que a pirâmide ela tem apenas uma base. E a figura 3, onde tem aqui um triângulo aqui no meio e mais 3 faces triangulares. Então, nós podemos chegar à conclusão de que a planificação da pirâmide é a figura 3, porque ela tem apenas uma base, que no caso aqui é triangular, e 3 faces. Aqui ainda falando, ó, sobre planificação. Essa é a planificação de um prisma, porque, ó, ele tem duas bases, pentagonal, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura geométrica com 5 lados, nós chamamos de pentagonal. E aí, ela tem as 5 faces retangulares. Então, 2 bases, nós sabemos que é um prisma. E aqui, relembrando, então, esse sólido geométrico é um cubo, que é um poliedro, porque tem todas as suas faces planas. Então, ó, cada um dos lados é o que nós chamamos de face. Os pontinhos que unem as arestas nós chamamos de vértice. E as linhas que formam este sólido geométrico, cada uma dessas linhas nós chamamos de aresta. Então, agora que nós relembramos aí o que são poliedros e o que são corpos redondos, vocês vão completar aí o quadro com o nome de objetos de cada um desses grupos. Onde vocês vão procurar esses objetos? Em casa. Olhem aí os móveis da casa, utensílios da cozinha, e aí vocês vão anotando aqui. O que vocês viram em sua casa que são corpos redondos, ou seja, que ele é todo curvo ou possui pelo menos uma face plana. Um exemplo, pensa num rolo de papel higiênico. É um corpo redondo. Um exemplo de poliedro que nós podemos ter dentro de casa, um guarda-roupa. Ok? Então, vocês vão aí procurar dentro de casa objetos que representam corpos redondos e objetos que representam poliedros, ok? Após fazerem isso, vocês vão ter lá no finalzinho do livro o anexo 3. Lá tem 11 moldes para serem recortados. Vocês vão recortar esses moldes, montá-los e guardá-los em uma caixa, em um lugar que não amasse, porque nós usaremos esses moldes nas próximas aulas. O que são esses moldes? São as planificações de alguns sólidos geométricos, né? E nessas planificações vocês vão ter sólidos geométricos que são corpos redondos também e sólidos geométricos que são poliedros. Então, procure lá, anexo 3, são 11 figuras, que são planificações de sólidos geométricos. Recortem e montem cada um deles. Precisando, estarei aqui para tirar as dúvidas. Um beijo e bom estudo!